Olá, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estou aqui mais uma vez, juntamente com você, para meditarmos na santa palavra do Senhor e dela extrairmos o alimento necessário para o nosso coração. Convido você então a fazer isso a partir do livro de Mateus, capítulo de número 26, a partir do versículo 36, leremos até o versículo 38, a palavra do Senhor assim nos diz: Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. O que é a angústia? De onde vem esse sentimento tão ruim e tão desagradável, tão incômodo ao mesmo tempo? O que fazer para escapar dela e o que fazer para não ser incomodado por ela? Essas e outras indagações sempre foram muito frequentes na história da humanidade. Um pensador, filósofo chamado Søren Kierkegaard, que viveu ali de 1813 a 1855, ele dizia que a humanidade tenta escapar da angústia por meio de alguns estágios. Dentre esses estágios, ele destaca em primeiro lugar o estágio estético, que ele chama também de Dom Juanismo. E aí ele pinta a figura do conquistador, chamado Dom Juan, aquele personagem que conquista todas as mulheres que ele deseja, de forma muito rápida, de forma muito fácil. No entanto, quando ele percebe que as mulheres foram conquistadas pelos seus encantos, ele já não está mais atraído por essas mulheres, daí então ele parte para outras. Com isso, então, o pensador quer dizer o seguinte: a angústia ela não vai ser suprida por esse aspecto, por esse estágio estético, por esse dom juanismo que conquista com facilidade, que tem a figura feminina aos seus pés. Ela continuará existindo, independente do sucesso da conquista ou não. Outro pensador bem mais próximo de nós, que viveu ali de 1905 a 1955, Jean-Paul Sartre, ele dizia que o homem sempre tentou se livrar da angústia por meio da liberdade. E ele tem lutado ao longo da sua história pela liberdade. Mas ele disse que essa tentativa também é inútil, porque a liberdade também implica em responsabilidade e, consequentemente, a responsabilidade traz consigo a angústia. Um exemplo muito claro disso é que há alguns anos atrás, algumas décadas, os casamentos arranjados, ainda que fossem arranjados, por incrível que pareça, eles eram mais duradouros. Havia menos divórcio na sociedade. Hoje, que se tem a liberdade de escolher com quem casar-se, escolher quanto tempo vai ficar com essa pessoa, inclusive escolher fazer o test drive, assim como o mundo tem feito, na verdade não soluciona o problema da angústia. Mesmo com toda essa liberdade, a angústia continua existindo, continua prevalecendo dentro dos corações que certamente estão vazios. À luz da Bíblia, à luz da Sagrada Escritura, o que é a angústia? No Antigo Testamento, nós encontramos a angústia sendo utilizada como sinônimo de tribulação. Isso vai estar presente, por exemplo, no Salmo número 46, verso 1, quando o salmista diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Essa palavra tribulação, em algumas versões, aparece traduzida como angústia, o que é certamente muito correto e muito fiel ao original. E levando em consideração o contexto que esse Salmo 46 foi escrito, um contexto de cerco da cidade de Jerusalém, era exatamente nisso que o salmista estava pensando. Então podemos dizer que a angústia ou a tribulação, nesse caso da escrita do Salmo 46, era decorrente de um cerco, de um lugar apertado,
de um lugar estreito. Essa mesma ideia vai ser reproduzida, por exemplo, no capítulo 22 do livro de Números. Naquela ocasião em que Balaão está fugindo e está andando montado em sua mula, e Deus, através do anjo, o cerca na estrada, no caminho. Ele toma outro caminho, Deus insiste no cerco, até que, enfim, Balaão é levado pelo anjo do Senhor a um lugar estreito, diz a narrativa. Essa expressão, lugar estreito, é inclusive decorrente do mesmo termo hebraico que no Salmo 46 está sendo utilizado para traduzir a ideia de tribulação ou angústia. Podemos assim então dizer que no Antigo Testamento a angústia ela é decorrente de um cerco, de um lugar apertado, de um lugar que oferece perseguição, ou do inimigo em si que oferece perseguição. Podemos perceber também essa ideia muito bem exposta a partir do capítulo 17 de 2 Reis, quando Senaqueribe sitia a cidade de Samaria. Essa palavra sitiar é exatamente a mesma palavra utilizada para traduzir tribulação ou angústia para a nossa língua, para o nosso idioma. No Novo Testamento, existem 3 vocábulos gregos que denotam para a gente a ideia de angústia. Um deles aparece ali em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 4. E esse termo, esse vocábulo grego, nesse texto que nós mencionamos, ele aparece como sinônimo de tribulação. E conforme sabemos, a palavra tribulação no Novo Testamento, elas possivelmente têm origem em 2 contextos. O primeiro contexto é o contexto de um lagar, onde as uvas eram esmagadas para liberar o suco, para liberar o líquido. E em segundo lugar, o outro contexto sugerido para a origem da palavra tribulação era exatamente o contexto onde o agricultor tirava do cacho, da espiga, os grãos de trigo, e ele fazia isso usando um pedaço de madeira, batendo sobre o trigo. Assim nós podemos concluir então que a palavra angústia, quando utilizada ou quando aparece como sinônimo de tribulação, ela sugere essa ideia de prensar, ou a ideia de pressão em si, e também de pancadas, de batidas, o que certamente vai redundar em sofrimento e muita dor. O outro conceito utilizado no Novo Testamento para traduzir para nós a ideia de angústia, ele vai aparecer em Romanos, capítulo número 8, verso 35. Ali Paulo seleciona uma série de coisas que não vão separar ele do amor de Deus. Entre elas, ele coloca a angústia. E a angústia ali, ela traz para nós a ideia de um lugar estreito. A exemplo da palavra angústia no Antigo Testamento, e também tem sua origem num lugar como esse. Na verdade, esse termo era utilizado ali no Novo Testamento, não na Bíblia propriamente dita, mas naquele contexto, para se referir a uma fenda que se encontrava entre uma rocha e outra, e até mesmo um abismo. E o outro vocábulo grego para traduzir a ideia de angústia no Novo Testamento é exatamente esse que aparece no texto que nós lemos. E vale ressaltar que esse termo grego só aparece aqui nessa narrativa, onde diz que Jesus estava profundamente angustiado. A única exceção é Filipenses capítulo 2, verso 26, quando o apóstolo Paulo escreve para a igreja de Filipos, dizendo para os irmãos como Epafrodito se encontrava triste até a morte. Levando em consideração os aspectos relacionados a essa palavra, ou seja, relacionados à angústia, à luz das Escrituras, nós podemos imaginar que a angústia que Jesus estava sentindo aqui era de fato uma angústia diferenciada de tudo que nós já tratamos até então. Até porque, conforme eu falei, esse termo ele só aparece aqui na narrativa do texto que nós lemos. O texto paralelo a esse texto que nós lemos, o Evangelho de Lucas, vai indicar que Jesus estava também passando por uma agonia. A palavra agonia, ali no Novo Testamento, era exatamente a palavra que era utilizada para se referir a uma arena, onde os gladiadores lutavam uns contra os outros pela própria vida. O prêmio era a própria vida. Podemos dizer diante disso que Jesus, ali no Getsemane, ele estava angustiado.
e ele travava uma luta pela vida. O prêmio almejado era a vida, não a sua vida, mas a nossa vida. Vale ressaltar que antes do suplício, o suplício da cruz, antes do sofrimento da cruz, Jesus enfrentou o sofrimento do Getsemane. É importante dizer também que o Getsemane, essa palavra traduzida fielmente ou de forma literal, nós podemos encontrar nela a ideia de uma prensa que era utilizada para extrair o óleo do fruto da videira. Então não é inútil que a palavra tribulação esteja relacionada a esse contexto de prensar uvas, de prensar o fruto da oliveira, para que ele extraia o melhor, que é o líquido, para que ele extraia aquilo que de fato era muito útil. Jesus vai para esse lugar, não de forma aleatória, mas certamente de forma proposital, um lugar de angústia, um lugar que ficou marcado pelo sofrimento interno que Jesus enfrentava naquela ocasião. O que fazer para vencer a angústia? Na narrativa de Lucas, que inclusive trata dessa mesma questão, desse mesmo episódio da vida de Jesus, Lucas fala que Jesus, estando ele angustiado, ele procurou orar de forma mais intensa. Ele procurou intensificar os seus momentos de conversa com Deus, colocando em prática talvez o que está escrito no Salmo 50, verso 15, quando diz: invoca-me no dia da tua angústia. Então, quer vencer a angústia, quer ter a angústia como um problema simplesmente superado, que ficou para trás, então intensifique suas orações, a exemplo do nosso Senhor Jesus, que é o nosso referencial maior. Talvez você esteja passando por um momento de angústia, talvez semelhante à angústia que Jesus estava enfrentando. Quem sabe a sua vida está cercada de dores, cercada de frustrações, de decepções. As pessoas lhe traíram, você confiou nelas e elas não corresponderam às suas expectativas, e a angústia bateu na sua porta. Intensifique suas orações, faça como o Senhor Jesus, e a angústia será superada. Para finalizar, eu quero me reportar ao diálogo que acontece do Pequeno Príncipe, o menino, o principal personagem do livro O Pequeno Príncipe. Ele tem um certo momento que ele conversa, ele dialoga com a Rosa, e ao chegar o momento dele ir embora, ele se despede da Rosa e diz o seguinte: você vai ficar bem? Ela diz: eu vou ficar bem. E ele diz: mas e os bichos, você não tem medo deles? Ela diz: eu não tenho medo deles, eu sei me defender. É bem verdade que a Rosa diz para o Pequeno Príncipe: tem alguns insetos, tem algumas larvas que incomodam, mas é preciso que eu suporte 2 ou 3 larvas, se de fato eu quero conhecer as borboletas. Dizem que são tão belas. Que Deus lhe abençoe, que Ele lhe fortaleça, que Ele lhe capacite, e que você vença a angústia, se por acaso ela bater na sua porta. Em nome de Jesus.